Muito bem, pessoal, como estava dizendo, a Declaração Universal foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. E como ela foi aprovada como uma resolução da Assembleia Geral da ONU, ela não se equipara a um tratado, a um pacto. E ela sofreu muitas críticas. Alguns juristas mais legalistas, estados menos democráticos, começaram a criticar essa sua pouca normatividade. Então, o que é que acabou acontecendo? Olha só, a Declaração de 1948 acabou sendo pormenorizada em 2 pactos. O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. 2 tratados. No ano de 1966. Eu disse a vocês que o Brasil assinou a Declaração Universal no mesmo ano, dia e mês da sua criação, mas só incorporou esses 2 pactos no ano de 1992, pelos decretos 591 e 592, ambos de 1992. Flávia, eu vou precisar ler esses 2 pactos também para a prova? Vai. Mas no momento posterior, quando a gente voltar a falar dos pontos mais importantes, com detalhes, dos 2 pactos, tá? Por hora, o que eu peço? Apenas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então vamos lá. Em 16 de dezembro de 66, a Assembleia Geral adotou os 2 pactos internacionais que desenvolveram de forma pormenorizada o conteúdo da Declaração Universal de 48. Aqui a gente tem um pacto de direitos de primeira geração, um pacto de direitos de segunda geração e algumas notinhas. Olha só, o pacto de direitos de primeira geração consagrou o direito à autodeterminação dos povos, assentou o princípio da igualdade essencial de todos os indivíduos, e ainda não admitiu regressões com relação aos direitos fundamentais, da mesma forma que a Declaração Universal proibiu a tortura, as penas cruéis, o tratamento desumano ou degradante. Vedou a escravidão, trouxe o princípio do livre acesso ao judiciário, reconheceu o direito de reunião e criou um comitê de direitos humanos, que a gente vai conversar depois. Bem, aqui é um pacto de direitos de segunda geração. A proteção das classes ou grupos sociais desfavorecidos contra a dominação socioeconômica exercida pela minoria rica e poderosa, a proteção ao trabalho, à previdência social, o direito à moradia, o direito à saúde, desafios para a sua concretização, e não criou inicialmente nenhum órgão específico de fiscalização, nenhum órgão específico de controle. Bem, esses 3 documentos, a Declaração Universal, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, somados à Carta das Nações Unidas, estão inseridos no sistema normativo global, no sistema ONU de proteção. Mas, minha turma, além do sistema global, do que envolve quase todos os estados soberanos, os sistemas regionais também foram sendo desenvolvidos. E aqui eu tenho, olha só, a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como o Pacto de San
José da Costa Rica. Vejam só, essa é hoje a principal convenção do Sistema Regional Interamericano. É a principal convenção do Sistema Regional Interamericano. Gente, ela foi aprovada na Conferência de São José da Costa Rica em novembro de 69. Inicialmente, o Pacto de São José trazia apenas direitos de primeira geração. Foi um pacto muito influenciado pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. A Convenção Americana é de 69 e ela foi influenciada inicialmente pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos. Então, quando criado, o Pacto de São José só trazia direitos de primeira geração. Mas com o protocolo de San Salvador, de 1988, o sistema interamericano começou a contemplar também os direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui eu trago algumas marcas importantes desse pacto. A proteção do direito à vida desde a concepção, gente, ou seja, antes, né, do nascimento. A prisão civil apenas ao devedor de alimentos, né? A liberdade de atividade empresarial, a defesa do direito ao nome, a vedação a todas as formas de exploração do homem pelo homem. Bem, preste atenção. O pacto também é um documento-chave para o nosso concurso. Mas, como eu vou falar de comissão, de corte interamericana, de casos que foram levados ao sistema internacional interamericano em outras aulas, eu vou dividir essa leitura para outro momento, tá bom? Quero que saibam que o Brasil incorporou o Pacto de São José da Costa Rica por meio do decreto 678 de 92. Então, o Brasil faz parte do Sistema Normativo Internacional Global e também, né, faz parte do Sistema Normativo Internacional Interamericano. A humanidade no século XXI, a grande opção, né? As mudanças começaram a partir de 1945, mas ainda continuam acontecendo. Mais uma vez eu trago um trechozinho, né, do Fábio Conder Comparato, que eu acho que fecha esse ciclo inicial dizendo assim: ainda é tempo de mudar de rota e navegar rumo à salvação. Na fimbra do horizonte já luzem os primeiros sinais da aurora. É a esperança de uma nova vida que renasce. A chama da liberdade, da igualdade e da solidariedade haverá de iluminar e inflamar a terra inteira, né? Tomara que isso realmente aconteça e que a gente ainda possa viver para ver essas mudanças. Mas as resistências, elas são muitas. Vamos falar um pouquinho agora sobre o universalismo e o relativismo cultural. É uma dicotomia que acompanha os direitos humanos desde sempre e que até hoje existe e acaba apresentando uma resistência à defesa dos direitos humanos no plano universal. Preste atenção, para os universalistas, deixa eu ir aqui pertinho, para os universalistas, eu sou universalista, talvez você seja também, o Ed que está aqui acredito que também é. Para os universalistas, os direitos derivam da natureza humana. Ou seja, independentemente das nossas características externas, os nossos direitos devem ser respeitados. Não interessa se nós estamos no Brasil, na Venezuela, na Rússia,
na Finlândia, na Escócia, na Itália, no Japão, no Irã. Os nossos direitos devem ser preservados, porque eles derivam da nossa própria natureza humana. Bem, os relativistas culturais já dizem o seguinte, que os direitos só devem ser preservados, protegidos, na medida em que houver proteção com base na religião, nos costumes, na cultura local. Ou seja, não há valores universais para os que defendem o relativismo cultural. Para essa corrente, o Ocidente, que sofreu as duas grandes guerras do século XX, agora quer empregar as suas verdades, apresentar o seu imperialismo ocidental em países com a sua própria cultura e a sua própria história. O tema não é simples, não. E nós não precisamos, não é, nos aprofundarmos nas suas minudezas para respondermos a questões de prova sobre ele. O relativismo cultural é uma força, é como se fosse um escudo, né, que impede o universalismo, né, de prevalecer. Gente, estamos em pleno século XXI e sabemos que ainda hoje a mulher não é tratada como gente em boa parte do mundo. A Convenção Internacional em Defesa da Mulher foi a convenção que, segundo dados, mais sofreu reservas, objeções, na história dos tratados internacionais. Porque muitos países se recusaram a aceitar um papel de igualdade da mulher dentro da família, na sociedade, no trabalho. Até hoje sabemos que a mulher é subjugada em várias partes do mundo. Me lembro de ter lido, e não faz muito tempo assim, uma notícia informando que na Arábia Saudita a mulher iria votar pela primeira vez. E aí uma moça animada, porque iria exercer o seu direito ao voto, resolveu pegar o carro de algum familiar e dirigir. E a mulher não é permitido dirigir. Eu sei que ela foi sentenciada a não sei quantas chibatadas, mas as pressões internacionais foram tantas que o príncipe voltou atrás. Gente, a violência sexual contra a mulher ainda é absurda no mundo e também, né, vamos incluir no nosso país, né, no Brasil e no mundo. Muitas vezes a mulher não pode reportar que sofreu uma violência numa delegacia, porque pode nem sair de lá, porque alguns acham que a violência sexual tem como culpada a própria mulher. E não esqueçam, em muitos países africanos, essa violência sexual, ela é uma violência sexual ainda coletiva. A situação é bárbara. Em muitos países não se fala de adultério masculino. Quem é que pode cometer o adultério? A mulher. E com base nesse crime tão hediondo, ela pode perder uma orelha, parte do nariz, e nem vou entrar, né, nos detalhes. É difícil. Minha gente, em pleno século XXI, a orientação sexual é punida com prisão no Irã. Os homossexuais são presos. Qual crime? Né? O afeto que possuem por outra pessoa. Né? Quer dizer, nós ainda vivemos, né, num mundo muito incongruente. Essa visão universal, ela é uma visão teórica muito importante. É a visão teórica que lastreia os direitos humanos. Nós vamos falar dela em sala muitas e muitas vezes ainda, mas é preciso que vocês saibam que o tema não é simples e que enfrenta graves resistências. Vamos aqui, vamos colocar algumas notinhas sobre universalismo e o relativismo cultural.
Eu gostaria que vocês reproduzissem essas anotações nos seus cadernos. Para os universalistas, os direitos derivam do ser humano. Vamos colocar aqui assim. Ou seja, onde quer que ele esteja, não importa se no norte, no sul, no ocidente, no oriente, os seus direitos devem ser sempre respeitados, porque os direitos, eles não estão associados a uma geografia, né? Para os relativistas culturais, os direitos devem ser respeitados na medida em que houver proteção nos costumes locais, na cultura, na religião. Para os universalistas, o conceito de soberania estatal é relativo. A soberania, ela é relativa e não absoluta. Para os relativistas culturais, não. Para os relativistas culturais, a soberania, ela é absoluta. Os estados devem ter a sua independência respeitada a qualquer custo, né? Ou seja, gente, não interessa valores universais. O que deve prevalecer, isso, é a questão local e que os organismos internacionais reconheçam essa independência dos estados. Bem, eu acho que quem bem conclui é o Boaventura de Souza Santos, que diz assim: um dos grandes desafios do século XXI é o de romper com essas barreiras machistas, preconceituosas, religiosas, que tanto separam as nações e que nos impedem de viver, né, em fraternidade e união. Minha turma, nós temos como próximo tópico de aula, venham aqui comigo, a análise sobre o direito brasileiro e os tratados sobre direitos humanos. Mas, antes de começarmos a analisar esse tema, que não vamos terminar hoje, eu queria responder com vocês apenas 6 questões, né? Uma delas é sobre os tratados, a gente vai falar rapidamente, mas 5 questões sobre temas que foram falados hoje, né? Porque um diferencial do nosso curso são as questões. Eu vou aumentar o número de questões ao final da aula, quando a gente evoluir, né, nos temas, tá certo? Olha só, questões de certo e errado simples. De acordo com a visão relativista, cada cultura tem seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, que está relacionado às específicas circunstâncias culturais e históricas de cada sociedade. Perfeito? Claro, nós acabamos de falar sobre isso. Compete, segundo a visão relativista, a cada Estado estabelecer quais direitos devem ser protegidos de acordo com, né, a sua estrutura, de acordo com, né, o que existe naquela localidade. Então, a primeira questão, acho que não há dúvidas, e se houver dúvidas, por favor, não hesitem de encaminhá-las, né, para o nosso grande canal de comunicação, que é a Sua Mensagem. Estou aguardando vocês. Passem-nos sua mensagem para dar um olá, né? Flávia, eu estou aqui no Maranhão, estou aqui em Pernambuco, estou aqui na Bahia, estou aqui no Paraná, no Brasil todo, né? Assistindo às aulas aqui da FT. Vamos lá. A Corte Internacional de Justiça compete a cooperação em questões
econômicas, sociais e culturais e fazer recomendações voltadas a promover o respeito à observância dos direitos. Não, nós vimos há pouco, e vocês vão reler no material de apoio, que esse papel aqui anunciado é o Conselho, é o papel do Conselho Econômico e Social, não é a Corte Internacional de Justiça, que promove a cooperação em questões econômicas, não. Errada a questão 2. Questão 3. A questão 3, gente, é sobre os tratados, que a gente vai começar ainda a analisar. Eu já vou dar o gabarito, mas nós vamos cuidar desse assunto um pouco hoje e vamos continuar na próxima aula. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pela forma comum, ou seja, sem observar o disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, possuem, segundo a posição que prevaleceu no Supremo, status supralegal, mas infraconstitucional. Está certa, mas como eu disse, eu vou trabalhar com vocês ainda na próxima aula. Direitos da primeira geração são direitos que resultaram da influência do socialismo, voltados ao bem-estar social, direito ao trabalho, saúde. Não, esses são os direitos de segunda geração e não de primeira. Os de primeira são as liberdades públicas, civis e políticas. 5. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 de dezembro de 48, objetiva delinear uma ordem pública mundial, fundada no respeito à dignidade da pessoa humana e aplicável a todas as pessoas de todos os países, raças, religiões e sexos, condicionada à aplicação ao regime político dos territórios nos quais incide? Não. A declaração ela não é condicionada, ela é universal, ela deve ser respeitada por todos os estados. Errada a questão 5. Questão 6. A Constituição Mexicana, de 17, a Constituição de Weimar, de 19, são marcos de afirmação dos direitos humanos de segunda geração ou de menção. Sim, nós vimos exatamente isso, né, hoje, aqui em sala. Flávia, essas questões são de concursos anteriores? Não. Eu vou misturar questões por mim preparadas e questões de concurso ao longo das aulas. Hoje, eu trouxe algumas questões, não é, que foram elaboradas por mim, mas vou fazendo essa mistura entre questões nossas e questões de outros concursos, tá? Mas agora, minha turma, vamos pelo menos começar a trabalhar com a incorporação dos tratados sobre direitos humanos e o direito brasileiro. Venham comigo, me acompanhem aqui. Olha só. Em 1988, qual era a única forma de incorporação dos tratados ao nosso país? Versassem os tratados sobre direitos humanos ou não? Bem, da combinação do artigo 49, inciso 1º, com o 84, inciso 8º, nós tínhamos isso aqui. O presidente da República assinava o tratado, ele o encaminhava ao Congresso Nacional, que podia aprová-lo por meio de decreto legislativo. O decreto legislativo voltava ao presidente, que o promulgava sob a forma de decreto presidencial ou simplesmente decreto. Em 1988, decreto presidencial só tinha peso de lei ordinária federal. Então, versasse o tratado sobre gás, petróleo, importação, exportação, vida, liberdade ou dignidade, a única forma de incorporação era por meio desse procedimento complexo entre executivo e legislativo, que dava ensejo a um decreto com status de norma infraconstitucional. Então, olhem bem, combinando o artigo 49, inciso 1º, com 84, inciso 8º,
nós tínhamos isso aqui. Minha turma, aos poucos, ficou sendo incongruente. O Brasil, que tanto se abriu aos direitos humanos, principalmente a partir de 1988, incorporar tratados sobre direitos humanos dessa forma tão, né, legalista, infraconstitucional. E isso acabou incentivando a criação do Instituto da Constitucionalização Formal dos Tratados sobre Direitos Humanos. Vem aqui comigo, olha só. A emenda 45 de 2004, ela inseriu ao artigo 5º o parágrafo 3º, instituindo a constitucionalização dos tratados sobre direitos humanos. Se vocês abrirem o artigo 5º, parágrafo 3º, vão encontrar os tratados sobre direitos humanos que passarem por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e receberem cada um dos turnos de votação pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão status de emenda constitucional, ou seja, status de norma constitucional derivada. Vem aqui comigo, olha só. Em 2007, o presidente da República assinou a Convenção Internacional em Defesa das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Então, em 2007, lá na sede da ONU, em Nova York, o presidente da República assinou essa importante convenção internacional, né? A Convenção Internacional em Defesa das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. O presidente da República pediu ao Congresso Nacional para que o aprovasse na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, o que significa submeter os tratados a 2 turnos de votação em cada casa, e em cada um dos turnos os tratados precisavam receber 3/5 dos votos dos respectivos membros. E isso aconteceu, dando ensejo ao Decreto Legislativo 186. O Decreto Legislativo 186 voltou ao presidente da República, que acabou promulgando, sob a forma de Decreto Presidencial 6949/2009. Esse decreto presidencial 6949/2009, ele constitucionaliza a Convenção Internacional em Defesa das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. E até hoje no Brasil, é o único decreto com status, vamos anotar aqui, com status de norma constitucional, com status de emenda constitucional. Muito bem, minha turma. Mas e os outros tratados, Flávia, sobre direitos humanos, que não passaram pelo crivo do 5º, parágrafo 3º? Pergunta, inclusive, né, que eu respondi há pouco. O que aconteceu com esses tratados? Turma, no nosso próximo encontro, eu vou cuidar justamente desse tema. Nós continuamos nesse processo de incorporação dos tratados sobre direitos humanos e vamos, né, seguir com essa matéria maravilhosa e, com certeza, vamos contribuir aí para que esse caderno de direitos humanos cresça cada vez mais.
Pessoal, se animem com o estudo, né? Apesar de muitas dificuldades práticas, esse é um ramo do direito muito importante, que sustentado, né, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que é o valor axiológico de todos os nossos direitos. Encontrarei, né, com vocês muito em breve. Até lá, qualquer dúvida, sua mensagem, dê uma passadinha lá para deixar o olá, né, e a energia positiva. Fiquem com Deus, joguem duro nos estudos e até breve.